Olá a todos os professores, estamos aqui mais uma vez para a aula da Escola Bíblica Dominical, nesta videoaula para a Sala dos Jovens. Nós estamos no segundo trimestre e nós estamos estudando Israel Bíblico, uma ênfase histórica e teológica, é o tema da nossa revista. E nós estamos na aula de número 9, neste próximo domingo, nós vamos estudar a aula de número 9, que tem por título O Exílio Babilônico. Nesta aula, a síntese, o resumo desta aula, nós colocamos que essa lição nos ajudará a compreender o contexto do exílio babilônico e como, de certa forma, esse período se assemelha à sociedade nos nossos dias, demonstrando que um jovem pode ser fiel a Deus, independente da cultura que o cerca e o pressiona. Os objetivos são três. Primeiro, irmãos, conhecer o contexto sociocultural e geográfico da Babilônia, compreender os desafios que Daniel enfrentou naquela sociedade e, por fim, refletir sobre como o testemunho de Daniel na Babilônia é um modelo para a nossa geração. Bom, a nossa leitura bíblica, ela se encontra em Daniel, capítulo de número 5, dos versos 13 até o verso de número 17. Bom, na aula anterior, nós vimos a divisão do reino de Israel em dois reinos, certo? Nós vimos então a divisão entre reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Nós vimos que depois do reinado de Salomão, depois da morte de Salomão, vai haver essa distinção, vai haver essa ruptura e esta divisão. O povo que era unido, as 12 tribos que estavam unidas, sobre o reinado de Saul, sobre o reinado de Davi, sobre o reinado de Salomão, após a morte de Salomão, vai haver essa ruptura e aí nós vamos ter dois reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Nesta aula, nós vamos estudar e nós vamos ver as invasões que acontecem nestes dois reinos. Invasões essas que são permissões de Deus por causa do pecado desses dois reinos. Deus permite que outros povos invadem, então, esses dois reinos, tanto o reino do norte, tanto o reino do sul. Primeiro vai acontecer a invasão no reino do norte pelos assírios, para depois de um tempo acontecer a invasão no reino do sul pelos babilônios. Nesta aula nós vamos estudar então essas duas invasões, esses dois povos, tanto os povos assírios, tanto o povo da Babilônia, para depois nós concluirmos a aula tendo Daniel, o personagem Daniel, como um personagem para ser um exemplo para nós e para os jovens no dia de hoje, certo? Então, primeiro, nessa lição, nós estamos fazendo da seguinte forma, Só estou recapitulando aqui com os irmãos. Na primeira parte, nós fazemos, então, um panorama, digamos assim, histórico. E na segunda parte, nós fazemos, então, uma aplicação. Nós vamos entender a mensagem que o texto bíblico pode trazer para nós, está trazendo para nós, para os nossos dias, certo? Então, nós começamos falando sobre os assírios, que é o povo que vai invadir o reino do norte. O reino do norte, ele começa a se apostatar. Por quê? Porque ele começa a ter vários reis que vão fazer aquilo que é contra Deus. No reino do sul, no reino de Judá, nós vamos ter reis como Josias, por exemplo, reis que vão fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é certo. Agora, no reino do norte, nós não vamos ter reis que vão fazer o que agrada a Deus. Na verdade, o reino do norte ele vai ser liderado por muitos reis que vão fazer o contrário da vontade de Deus. Isso vai fazer com que Deus olhe para o reino do norte e então se desagrade do povo e permita então que este território seja invadido pela Assíria. E quem eram os assírios, A Assíria, ela na verdade, ela é um povo que estava situado na Mesopotâmia, certo? Na região ali onde nós podemos falar ali que é o Iraque, ok? Então, os assírios é um povo que estava
naquele território. E os assírios estavam em expansão, ou seja, eles estavam crescendo e eles estavam invadindo outros povos e conquistando terras. Era um momento de apogeu do reino assírio, certo? Então eles estavam conquistando outros territórios até chegar o território do reino do norte. Mas eles tinham uma estratégia nessa dominação, nessa conquista de territórios. Eles tinham uma estratégia. E qual que era a estratégia? A estratégia adotada pelos assírios para o exílio fazia sentido, nós colocamos aqui, né? Pois consistia em deslocar populações, fragmentando-as e dispersando-as com o objetivo de diluir sua identidade. Ou seja, qual que era a estratégia dos assírios? Os assírios, eles invadiam o território, conquistavam pela força militar, certo? Mas o que eles faziam logo em seguida? Eles pegavam essa população que estava lá nesse território e eles dispersavam essa população. Eles não deixavam essa população lá, ou eles também não levavam para um único lugar. Não, na verdade eles dispersavam. Então, olha, uma parte dessa população vai para essa região. Ah, essa outra parte aqui vai para outra região. Então eles iam dispersando essas populações em várias regiões, a fim do quê? A fim de que essas populações perdessem a sua identidade, perdessem força, perdessem união. E é isso que vai acontecer com o Reino do Norte. Os assírios, eles vão invadir o Reino do Norte, certo? E aí, eles vão dispersar a população do Reino do Norte. Então, uma parte da população do Reino do Norte vai para uma região, outra parte vai para outra região, e assim, eles vão perder a sua unidade e vão perder a sua identidade. Por isso que nós falamos que o Reino do Norte é um reino perdido, ou seja, eles perderam a sua identidade, perderam a sua unidade. Além disso, o povo assírio, eles se misturavam, eles faziam uma mistura. Então, eles chegavam numa região e logo a estratégia deles era se misturar, era casar-se com as outras mulheres, certo? Fazer com que as mulheres das outras populações casassem com outros homens de outros povos. Por quê? Porque isso faz com que se perca a cultura. Isso vai fazendo com que se vai se diluindo a sua identidade. E é isso que acontece com o povo do norte. É isso que acontece em Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Os assírios chegam e os assírios fazem com que o povo ali do Reino do Norte, além de ser dispersado, o povo que estava em Samaria, eles vão dando-se em casamento com outros povos. Então acontece uma mistura. O povo do Reino do Norte, então, é misturado com outros reinos, com outros povos, e acabam-se, então, perdendo a sua identidade e a sua fé. É por isso que os samaritanos vão ser mal vistos pelos judeus, pelos judaítas, certo? Lembrando aí do texto conhecido do Novo Testamento, onde Jesus, a palavra diz que Jesus tinha que passar por Samaria, certo? E aí o próprio Novo Testamento, o próprio autor, os próprios evangelistas vão explicar que havia uma rixa entre os samaritanos e entre os judeus. Essa rixa, essa rivalidade vem exatamente deste momento. Por quê? Porque a partir do momento que os samaritanos, né, o Reino do Norte, começa a se misturar com os outros povos, com os assírios, e começa a perder a sua identidade, os judaítas, né, os judeus, eles começam a olhar para os samaritanos e falar: olha, eles são povos misturados. Eles não fazem parte do nosso povo. Não, eles se misturaram com outros povos. Eles são pecadores. Então, é a partir daí que acontece então essa rivalidade, porque os judeus começam a olhar com os maus olhos para os samaritanos por causa disso. Na esfera religiosa, os assírios, né, manteve as tradições dos deuses cultuados pelos seus antepassados da Mesopotâmia, embora tenha experimentado a introdução de outras divindades e mitos. O seu principal deus era Assur. Então, a partir deste momento, em 722 a.C., nós temos aí então digamos assim, uma destruição do Reino do Norte. Mas veja que foi uma estratégia, né? Uma estratégia dos assírios. Eles já tinham essa estratégia para
conquistar outros povos, e eles conquistam o reino do norte, e o reino do norte se perde. Se perde porque eles perdem a sua unidade, eles perdem a sua identidade. A partir então de 722, nós não temos mais um reino do norte. Nós não temos essa população, né, que serve a Deus no reino do norte. Na verdade, se mistura e nesse território nós vamos ter vários outros povos. Então, permanece então apenas o reino do sul. No entanto, o reino do sul, assim como o reino do norte, também começa a fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Nós vamos ter reinos muito bons, como Josias, Jeoás, mas vamos ter reis também muitos ruins, que vão levar o povo à idolatria, que vai levar o povo a fazer aquilo que desagradava a Deus. Nós vimos isso na história de Israel, nas aulas anteriores, que o pecado que eles não conseguiam vencer era o pecado da idolatria. Eles sempre estavam flertando com os outros deuses. O povo de Israel estava sempre flertando com os outros deuses. E isso acompanha a história de Israel, até na monarquia também. Então, em Judá também começa a surgir reis que começam a levar o povo para a idolatria. Então, Deus usa os seus profetas, certo? Para profetizar contra o reino de Judá, e a profecia é que Deus permitiria que eles fossem então invadidos, eles seriam subjugados por conta do seu pecado, por conta da sua idolatria. Mas o reino do sul não é invadido pelos assírios, como acontece no reino do norte. O reino do sul é invadido por outros povos também, por outro povo também da Mesopotâmia, que são os babilônios, a Babilônia, certo? Então, em 605 a.C., nós temos aí a invasão de Nabucodonosor, da Babilônia, em Jerusalém. Nós temos a destruição aí de Jerusalém, certo? Então, a Babilônia invade o reino do sul. Agora, a estratégia dos babilônios era diferente da estratégia dos assírios. É por isso que nós temos dois destinos diferentes entre o reino do norte e o reino do sul. Ambos os reinos foram invadidos, mas o destino de cada um deles foram diferentes. Por quê? Porque a Babilônia ela tinha um outro tipo de estratégia. A Babilônia ela invade o reino do sul, ela destrói o reino do sul, ela destrói Jerusalém, que era a capital do reino do sul. E o que ela faz? Ela vai dispersar uma parte da população, mas vai ficar, mas uma outra parte da população vai continuar em Jerusalém, certo? Mas a parte mais inteligente, a população mais jovem, a população que tem mais força, Nabucodonosor vai levar para servir na Babilônia. Então nós vamos ter o exílio babilônico, onde uma grande parte da população do reino de Judá vai viver e vai servir na Babilônia, certo? Então aí nós temos diferenças aí de invasões e de estratégias, certo? Entre esses dois povos. Agora, quem eram então aí os babilônios, né? Os babilônios nós colocamos aqui que eram descendentes dos povos amoritas que habitavam a região sul do deserto árabe, certo? A cultura deles, diferente dos assírios, eles dominaram diversas regiões, mas não impuseram a sua cultura. Então aqui nós temos uma grande diferença. Os assírios, eles dominavam, eles invadiam, dominavam, dispersavam aquela população, para aquela população perder a sua identidade, e eles então colocavam, né, a sua cultura para que esses povos dominados pudessem também viver. Eles colocavam então a sua religião diferente dos babilônios. Os babilônios não impuseram a sua cultura. Pelo contrário, acolhiam elementos de culturas distintas, o que proporcionava uma fragmentação de identidade no indivíduo que passava a viver no império. Nós colocamos aqui, ele passava a conviver com inúmeros elementos culturais e religiosos que eram conflitantes em muitos quesitos e, ao mesmo tempo, tentava acomodá-los à sua própria identidade. Então, eles não ordenavam, olha, vocês têm que parar com isso. Não, o que eles faziam? Eles queriam fazer um sincretismo
de cultura, um sincretismo religioso. Não, você adora o seu Deus, mas você também vai ter que adorar os nossos deuses, certo? Então, eles faziam exatamente, era essa a estratégia que eles faziam. Agora, a diferença do Reino do Sul é que o Reino do Sul, ele consegue manter a sua unidade. Ele consegue manter a sua identidade. Mesmo no exílio babilônico, eles conseguem manter. O povo que fica em Jerusalém mantém a sua cultura, mantém a sua vida, certo? De reconstrução. O povo que sai de Jerusalém e vai cativo à Babilônia, eles conseguem lá na Babilônia manter a sua identidade. Eles conseguem manter a sua cultura. Eles conseguem manter a adoração a Yahvé. Eles conseguem manter, então, a tradição dos seus pais, o ensinamento dos seus pais, o ensinamento da Torá, ela continua sendo passada, sendo transmitida de geração em geração. Mesmo no exílio babilônico, a parte do sul, essa população consegue manter as suas raízes, manter as suas tradições e a sua fé em Yahvé. E o exemplo mais fácil para nós que o texto bíblico nos traz é o exemplo de Daniel. Daniel é um jovem que sai então de Jerusalém, é levado cativo para a Babilônia, mas lá dentro da Babilônia, Daniel consegue manter a sua fé em Yahvé. Daniel consegue manter a sua identidade, Daniel consegue manter a sua cultura e a sua raiz, mesmo longe da sua cidade, mesmo longe do seu território, mesmo longe do seu povo. E essa é a grande diferença. O povo de Judá, o Reino do Sul, mesmo no exílio babilônico, vai conseguir manter a sua unidade e identidade. E quando Deus vai levantar Ciro, rei da Pérsia, para proclamar liberdade, né, para que eles pudessem voltar para a sua terra e reconstruir Jerusalém, reconstruir o Reino do Sul, o povo vai voltar e o povo vai conseguir. Por quê? Porque eles mantiveram-se unidos. Eles conseguiram, mesmo aí no exílio, manter a sua identidade. E a gente vê isso com Daniel. Daniel é um grande exemplo. Nessa parte 2 da lição, nós vamos então utilizar Daniel como nosso exemplo, certo? Como um exemplo para nós, um exemplo para os jovens, ok? Então, quando Daniel e outros jovens chegam até a Babilônia, os babilônios eles têm uma estratégia que nós chamamos de achatamento cultural. Então, eu já falei aqui que eles queriam fazer esse sincretismo religioso. Então, o que eles fazem? Primeiro, esses jovens que chegam até a Babilônia, eles deveriam aprender a linguagem, certo? Eles deveriam aprender a língua babilônica, a língua dos babilônios, certo? Por quê? Porque a linguagem, irmãos, a linguagem é muito importante. Quando a gente começa a mudar a linguagem, a gente vai mudando também a nossa forma de se pensar. É alterando a linguagem que a gente altera a forma que a gente pensa, mas também altera a realidade. Então, a primeira coisa que os babilônios fazem é exatamente essa: é mudar a linguagem, fazer com que eles comecem a falar outra língua, certo? Por quê? Porque fica mais fácil. Quando você começa a falar outra língua, fica mais fácil você entender, fica mais fácil você aprender outra forma de se pensar, outra forma de se viver, certo? Então, essa é a primeira estratégia. E é interessante, irmãos, que nós vemos isso nos nossos dias de hoje. Nós estamos vendo aí o mundo mudando a linguagem. Nós não temos exemplos de como que se deve chamar uma pessoa, os pronomes neutros, por exemplo. Por quê? Isso não é à toa, irmãos. Isso não é à toa. Isso é mudança de linguagem, porque a mudança de linguagem vai fazer com que a gente mude nossa forma de se pensar, certo? E vai fazer com que a gente mude, então, a realidade. Toda mudança de linguagem não é à toa. É porque há, então, um objetivo de se mudar as coisas, de se mudar a realidade. E nos nossos dias não é diferente. Nós vemos aí mudanças de linguagem,
certo? Por quê? Porque querem se mudar, então, à realidade. E por onde começa? Na linguagem. Então, a gente vê que a mesma coisa, a mesma estratégia utilizada lá, nós vemos também no nosso tempo. No nosso tempo, a gente vê essa mudança de linguagem. Agora, não é apenas essa mudança de linguagem, mas também nós vemos esse movimento de mudar a realidade. Onde começa esse movimento de mudar a realidade? Começa, então, na literatura, certo? Começa pela educação e começa pela cultura. Então, por isso que hoje você vai assistir qualquer filme, qualquer série que você for assistir, pode ser de qualquer tema, se é ficção, se é romance, se é ação, né? Se é, enfim, qualquer coisa. Mas você assiste, você vai ver que em algum momento vai ter lá essa estratégia. Nós vamos identificar uma apologia, certo? A sexualidade. Nós vamos identificar, certo? Por quê? Porque é a forma que as pessoas mudam a realidade. É a partir, então, da literatura, é a partir da linguagem, mas é a partir também da educação e é a partir da cultura, do entretenimento. É mudando, é colocando sutilmente nos filmes, é colocando sutilmente nas músicas, é colocando sutilmente na literatura, é colocando sutilmente na educação, certo? Nas escolas, que você vai tentando mudar a realidade. E a gente vê isso nos nossos dias. Então, nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Para quê? Para que os nossos jovens tenham esse discernimento. Provavelmente a gente não vai conseguir vencer na briga, sabe? Mas como que a gente consegue vencer? É mantendo as nossas tradições, é mantendo a palavra de Deus. É assim que o Reino do Sul continua. É assim que o Reino do Sul mantém a sua tradição pela transmissão da Torá, mesmo em outra cultura. E é assim que nós devemos fazer. É ensinando a palavra de Deus, é transmitindo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos trazendo discernimento. Os jovens eles vão discernindo aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que eles estão assistindo e aquilo que não é bom. Quando o jovem assistir alguma coisa, ele vai ter o discernimento, ele vai entender, opa, isso aqui, essa conversa tá estranha. Mas por que isso aqui apareceu bem nesse filme que não tem nada a ver, né? Um filme de ação, por exemplo, e porque veja, o discernimento, mas é a palavra de Deus que vai nos trazer esse discernimento. Nós estamos vivendo esse tempo de mudança de paradigmas, a sociedade clamando por mudanças de padrões, mudanças de normas, né? É isso que nós estamos vendo. E aonde isso acontece? É na literatura, é na linguagem, é na educação e é na cultura e no entretenimento. É por isso que nós precisamos ficar de olho, mas a nossa luta, como que é vencida? É pela palavra de Deus. É ensinando a palavra de Deus. É fazendo com que os nossos jovens tenham sede e fome da palavra de Deus. A palavra de Deus ela traz sabedoria e ela traz discernimento. Segunda forma que o Império Babilônico se utilizava, né, para esse achatamento cultural é a partir da participação da idolatria. Nabucodonosor, então, exigia, né, e exigiu que os jovens fossem alimentados com a sua própria comida, cuja primeira porção fora consagrada aos deuses babilônicos. Né? Então, eles queriam fazer com que os jovens judeus, os jovens judaítas, fizessem parte do seu mundo idolátrico, do seu mundo da idolatria. E a gente também vê isso nos nossos dias, né? O mundo quer com que a gente viva também no seu mundo. O mundo quer fazer com que a gente viva na sua idolatria, neste mundo idolátrico, certo? E quer que a gente olhe como se tudo fosse normal. Não, isso é normal. Não, isso aí tá tranquilo. Isso aí, né? Então, é essa estratégia que nós devemos tomar cuidado. E a terceira coisa é que eles tiveram seu nome alterado, certo? Os nomes de Daniel e seus amigos faziam referências ao seu Deus, mas os nomes que eles deram faziam referência aos deuses babilônicos cultuados pelo rei. O propósito era forçar uma submissão
ao Estado por meio dos deuses. Então veja, quando Daniel, né, chega até lá, a Babilônia, o que eles fazem? Vamos mudar o seu nome. Por quê? Porque o seu nome está fazendo referência ao seu Deus, a Yahvé. Né? Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Então, o que eles querem? Eles querem mudar a sua identidade. Então, eles vão forçar a mudança de nome. Veja, é um achatamento cultural e uma tentativa de fazer com que a sua identidade seja perdida. E assim também acontece nos dias de hoje. O mundo vai querendo fazer com que a gente se perca na nossa identidade. O diabo, ele quer que a gente perca a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é a identidade de filho amado de Deus. Essa é a nossa identidade. Deus nos chama pelo nosso nome, mas Deus nos chama de filhos. Nós somos filhos amados de Deus. E o diabo, ele vai tentar colocar na cabeça de cada jovem que isso não é verdade, certo? Que isso não é verdade. Ah, que eu sou só mais um. Que eu sou... Ah, que eu não... Ninguém me ama, minha família não ama, Deus não me ama. E é isso que o diabo e o mundo vai tentando colocar na nossa cabeça e na cabeça da vida dos jovens, certo? Mas nós sabemos que a nossa identidade é de filho amado de Deus. Mesmo que às vezes a gente peque, mesmo que às vezes a gente realmente caia, mesmo que às vezes os jovens eles não estão tão bem, né, espiritualmente, com força e tudo mais, mas mesmo assim a nossa identidade continua a mesma. Nós somos filhos amados de Deus. O diabo ele não quer que a gente tenha essa identidade, mas essa é a nossa identidade. Nesta aula, eu sugiro, meu querido professor, que você bata nessa tecla da nossa identidade, que cada jovem foi chamado e escolhido por Deus, certo? Então, essa é a nossa identidade, ok? Agora, interessante é que mesmo com essas estratégias do povo babilônio, Daniel ele se mantém fiel a Deus. E mesmo na Babilônia, Daniel consegue manter as suas raízes, manter a sua tradição, manter a sua fé. E este é o exemplo de Daniel. Daniel consegue. Se Daniel consegue, a parte 2 dessa lição, ela pode ser resumida exatamente nisso. Daniel conseguiu estar na Babilônia, mas se manter fiel a Deus. Nós podemos estar no nosso trabalho, estar no nosso ambiente de faculdade, estar num ambiente qualquer que seja, que a gente tem que ter, que a gente vai ter que viver, certo? Nós vamos ter que trabalhar, então vamos ter que sair mesmo para o mundo e nós vamos encontrar lá outras normas. Vamos encontrar pessoas que vivem de forma diferente e que muitas vezes vão querer nos arrastar para esse tipo de vida. Foi isso que aconteceu com Daniel. Chegou na Babilônia e houve uma tentativa de fazer com que Daniel perdesse sua identidade, houve uma tentativa de que Daniel vivesse no mundo idolátrico lá da Babilônia, e é isso que vai acontecer conosco, no nosso ambiente familiar, muitas vezes, no nosso ambiente da faculdade, da pós-graduação, enfim, e no ambiente de trabalho, isso vai acontecer. Mas se Daniel permaneceu, nós podemos também permanecer. Os jovens podem permanecer fiéis a Deus, mesmo em uma cultura como a nossa, mesmo em uma cultura que não louva ao Senhor, que pelo contrário faz tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas é possível nós mantermos fiéis ao Senhor, mesmo neste mundo caído, mesmo nessa cultura caída. Mas nós podemos se manter fiéis e mais, podemos fazer a diferença. Agora, como que Daniel consegue fazer isso? Daniel consegue se manter fiel porque Daniel ele toma micro decisões diárias. Isso aqui é muito importante. Daniel, lá no capítulo 1, no verso 8, diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Veja essa palavra aqui. Daniel, contudo, decidiu. Daniel tomou uma decisão. E é assim que Daniel se mantém fiel. Por quê? Porque ele toma decisões. Daniel é uma pessoa que não é levada pelo mar, pelas ondas do mundo, sabe? Dos amigos, da roda de amigos. Não. Daniel, contudo, decidiu. E é isso que os jovens precisam. Os jovens precisam tomar uma decisão. Porque muitas vezes os jovens são levados pelos amigos, pela amizade, pela cultura
que vai sendo colocada nas nossas casas, e a gente vai assistindo coisas, a gente vai ouvindo coisas, e sabe, a gente vai sendo levado. Mas Daniel, ele toma uma decisão. Não vou me contaminar. E nós precisamos tomar essa decisão. E cada jovem precisa tomar esta decisão. E como que Daniel consegue? Daniel consegue através das disciplinas espirituais. Daniel faz jejum, Daniel ora 3 vezes ao dia. Isso se chama disciplina espiritual. O convite de Deus para nós é para que a gente tome essa decisão de nós estarmos no mundo, em qualquer ambiente que seja, mas nós não perdemos a nossa identidade. Como que a gente não vai perder? Tomando uma decisão de intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus é necessário disciplina espiritual. Então, nessa parte, irmãos, os irmãos aí podem fazer da maneira que os irmãos quiserem. Recomendo e sugiro para que os irmãos batam nessa tecla da disciplina espiritual. Falar um pouco da oração, falar da importância do jejum, falar da importância da palavra de Deus, de se estudar a palavra de Deus. Não apenas ler a palavra de Deus, porque muitas vezes os jovens eles vão ler, mas eles não vão entender. Então, é a necessidade de buscar conhecimento, de buscar aí uma plataforma que ensina a palavra de Deus. A internet está aí para isso, para a gente aprender com pastores, com mestres da palavra de Deus que pode nos ensinar, certo? Então, essa parte da aula é para nós fazermos então esse incentivo à disciplina espiritual da oração, do jejum e do estudo da palavra de Deus. Porque foi a partir disso que Daniel conseguiu manter-se fiel a Deus, mesmo em um contexto aí, mesmo em uma cultura de idolatria. Então, concluindo, Daniel serviu no exílio por volta de 70 anos. Viu reis se erguerem e caírem, uns se tornarem ególatras, outros semelhantes a animais. Viu outros temerem diante de Deus, testemunharem seus milagres e a libertação do seu povo. Daniel não apenas teve competência para sentar-se à mesa dos reis, mas também temor de Deus para permanecer ali, sendo luz diante deles. Esse é o nosso convite, é o convite para os jovens. Deus não nos quer tirar do mundo. Deus não nos vai tirar do mundo e nos colocar numa caixinha. A gente não vai viver na igreja. Não, na igreja a gente adora de domingo, passa na casa do Senhor, o dia do Senhor, em comunhão e unidade. Mas no decorrer dos outros dias, Deus nos manda para esses lugares. Para o trabalho, para a família, para a casa, para a faculdade, enfim, para a cidade. Por quê? Porque Deus quer usar a vida de cada jovem para mudar a nossa cidade. Que nós sejamos luz, então, neste mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Eu oro a Deus para que Deus te dê sabedoria, capacidade para você dar uma boa aula e ajudar os seus jovens a ser luz neste mundo. Fique com Deus.